Olá, queridos, tudo bem? Aqui o professor Emerson com mais uma aula, dessa vez um problema social, está aqui na nossa pesquisa, ó, para a gente tratar um pouquinho sobre os desafios no combate à pobreza menstrual no Brasil. É um tema que, de certo modo, requer atenção, é um tema que tem sido muito debatido, que pode pintar aí, né, como um provável tema do, do certame. Então, assim, para a gente entender mais ou menos o que é esse combate, que tem sido muito tratado, inclusive, os direitos das mulheres tem sido muito debatido ultimamente, e a gente tem que pegar quais são esses direitos essenciais que são direitos, mas não são garantias, digamos assim. A Constituição garante, mas não é garantido, não são garantidos. E aí é que a gente vê a contradição, né? Por mais que o artigo 6º da Constituição deixe claro que o brasileiro, de forma geral, obviamente a mulher está incluída nesse processo, teria direito à saúde, à educação, ao lazer, esporte, moradia, e nada disso, de certo modo, é efetivado. Então, por isso que eu acho um tema conveniente para a gente debater e pode sim pintar aí no certame, beleza? Então vamos lá. A princípio aqui, para a gente começar a entender, pobreza menstrual é quando a mulher tem dificuldade de acesso a kits de higiene, como absorvente, sabonete, até mesmo a água, calcinha, né? Então, assim, sutiãs, isso tudo faz parte da pobreza menstrual. Só que o tema na mídia cai mais com a preocupação de acesso a absolvente, né? Porque é um absurdo nós termos, por exemplo, é, um Estado democrático de direito que não garante às mulheres um simples absolvente, tá? Então é sobre isso que a gente vai debater, encontrar os desafios e como é que a gente, de certo modo, pode percorrer caminhos para garantir aí essa, essa igualdade, essa equidade social, tá bom? Vamos lá. Primeiro, para a gente entender, né, sempre tive essa curiosidade, como foi que surgiu o absolvente? Historicamente, a gente sabe, há relatos na Bíblia, né, a mulher que menstruou durante um mês era tida como doente, enfim. E historicamente a mulher sempre sofreu durante esse processo. Né? Imagine só que durante a Primeira Guerra, meio que por acaso, as enfermeiras descobriram, tá? Usavam o colotomon, essa imagem que vocês conseguem ver aí na tela, tá? Para estancar, por exemplo, os ferimentos dos soldados durante a Primeira Guerra Mundial. E meio que por acaso as enfermeiras então resolveram utilizar, como estavam longe de casa, sem água, obviamente, sem acesso a bens elementares, utilizar os colotomões como se fossem absolvente. E perceberam que, de certo modo, serviam. Tá? E a partir daí, então, deu-se o nome de absolvente. Né? Depois da Primeira Guerra Mundial é que se deu. Então, vocês imaginem que até, né, antes de 1914, como era a vida das mulheres. Né? Tantos anos depois, né, desde os primórdios da humanidade, as mulheres passam por esse processo e mesmo assim, né, só após a Primeira Guerra Mundial, e foi descoberta pelas próprias mulheres, né, meio que sem querer ali, as enfermeiras resolveram dar um jeito na própria vida ali em relação a acesso a esse absolvente e, enfim, acabou dando certo, utilizando aí os colotonons, que era uma espécie de gase, né? Só que mais grossa, que era para estancar, repito, o sangue dos soldados. Então, isso é o primeiro ponto para a gente conseguir entender aqui o tema. Outro fato importante para colocar na redação, galera, lembrando, tá? Tudo que aparece aqui nesse slide, vocês podem sim utilizar na redação. O que tiver na proposta de redação, não. Tá? É porque aí, de certo modo, essa proposta vai servir apenas para me orientar. Tá? Os textos motivadores não se copiam. Tá? Os textos motivadores me servem para me motivar para que eu entenda o tema. Mas tudo aqui que está no slide, vocês podem, de certo modo, utilizar para colocar na redação. Perfeito? Então vejam, no documentário Absolvendo Tabu, em 2018, disponível no catálogo da Netflix, tá? Relata-se ali a situação vulnerável que as mulheres indianas vivem, né? Lembrando, né? A Índia é o segundo maior país popular do mundo, só perde para a China. A China tem 1,5 bilhão de pessoas, né? A Índia tem 1,3 bilhão de pessoas. Então imagina um país que tem 1 bilhão de pessoas, né? É 1 bilhão
e 100 milhões de pessoas a mais do que o Brasil. A gente já acha muito, 214 milhões, imagine um país com mais de 1 bilhão, e a China 1,5 bilhão. Então, a Índia por si só é um país muito sujo, né? O país em relação sujo no sentido da infraestrutura, né? De rios, né? De acesso à água, de acesso a bens elementares, né? Então, assim, de certo modo, a gente percebe que a Índia passa por esse processo. Professor, mas o tema é Brasil. Mas isso não impede, por exemplo, de eu relacionar aquilo que acontece, por exemplo, com a Índia com o Brasil de forma essencial. Perfeito? Então, assim, nesse documentário, tá na Netflix, o que é que acontece? As mulheres indianas, por se tratar de um país pobre, numeroso, criam uma cooperativa e começa a produzir absolvente de pano para distribuir entre as mulheres. Isso mostra que, de certo modo, não é só no Brasil que existe a pobreza menstrual, né? Em outras partes do mundo, a gente pode, de certo modo, trazer isso para o debate no Brasil. Essa possibilidade, colocá-la na proposta de intervenção, né? Na conclusão, né? Como é que se poderia ser feito esse processo, tá? Outro repertório para ser utilizado, galera, vamos lá. Eu quero utilizar, vocês podem utilizar como tese, como argumento, né? Lembrando, na introdução, citem sempre dois argumentos, duas causas para o problema, tá? Na percepção de Emerson, um dos argumentos para esse tema seria aí a desigualdade social, que inclusive cabe em vários temas, tá? E aqui eu coloquei alguns dados que são da Unicef. O primeiro, estudantes negras são as mais afetadas pela pobreza menstrual. Uma mulher gasta em torno de 8 mil reais ao longo de sua vida com a compra de absorvente. Então perceberam, né? Ao afirmar que a desigualdade social retira o acesso de itens de higiene básica, eu preciso provar isso. Não é só afirmar, eu preciso provar. Como é que eu provo? Com dado da Unicef. Então eu posso colocar, segundo a Unicef, estudantes negras, ou então segundo dado, tá? Que está na mesma proporção. 8 mil reais parece um valor irrisório para alguém que vai viver ali, né, 70 anos, enfim. Mas ao mesmo tempo que vai ter ali o ciclo menstrual até os 45, 50 anos, depende muito da biologia de cada mulher. Mas 8 mil reais para um país como o nosso é muito, muitíssimo dinheiro, tá? Tendo em vista que muitas mulheres vivem de Auxílio Brasil, de auxílio emergencial, vivem de Bolsa Família. Tá? Então a desigualdade social, de certo modo, afeta. E um absolvente é caro, né? Quando você tem 10 reais, 8 reais um absolvente, 15 reais, parece. A gente precisa furar essa bolha, né? Da desigualdade e perceber que tem pessoas que não têm 10 reais para comer, inclusive. Imagine para comprar absolvente. Outro pano também, vocês podem colocar como tese a saneamento básico. Isso mesmo, saneamento básico. Tá? 714 mil meninas vivem sem banheiro e chuveiro em casa, diga. Eu diria que esse número é bem maior. Né? Se se pegasse aqui as populações ribeirinhas, as populações mais longínquas, que nem a Unicef, nem o IBGE conseguem chegar, né? Esse número ultrapassaria aí certamente 1 milhão. Mas o que a gente tem de oficial é isso. Então, para usar saneamento básico, debate com esse número. Tá? E aí tem mais, a Unicef afirmando que 4 milhões de meninas não têm acesso a itens menstruais básicos na escola, o que é um absurdo também. Isso mostra a negligência do governo, então vocês podem trabalhar, inclusive, com essa perspectiva, trabalhar a omissão do governo, né, que sabe que o problema existe e passou muito tempo para debater. Recentemente foi que teve aí, né, a possibilidade, inclusive, de um projeto, né, de distribuição gratuita. O governo do estado de Sergipe fez isso recentemente, mas de uma forma que não atinge toda a população, tá? Enfim, aí, ó, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma coisa que eu acho que dá para colocar, inclusive, na proposta de intervenção, é classificar, certinho? Colocar o absolvente como item essencial da cesta básica. Por quê? Por que que o Rio fez isso em 2020? Porque aí você barateia o absolvente. O absorvente é tido como produto de higiene. Produto de higiene é taxado de uma forma absurda. Nós já pagamos muitos impostos para tudo, até o cafezinho, né, que a gente toma ali pagando 25 centavos, 50 centavos, R$ 1 por um cafezinho. Imagine, né, o absolvente. Então, quando se retira a carga tributária do absolvente, o valor diminui. E talvez as mulheres, né, que têm mais dificuldade de acesso em termos econômicos teriam maior a facilidade de adquirir o absolvente. Tá?
Outro ponto também, para trabalhar com a negligência governamental, galera. Eu já coloquei aqui, e aí vocês podem reproduzir isso na redação, desse mesmo jeitinho. Vamos lá. Eu quero colocar negligência governamental no meu D1. Então, no meu desenvolvimento 1. Para isso eu citei na introdução e agora eu vou retomar. Aí eu coloco com efeito, vírgula, a negligência governamental é outro ponto, ou melhor, é o principal problema que contribui para o quadro. Ponto. Aí eu continuo. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, a partir dos setores sociais, parte dos setores sociais são instituições zumbis, pois falham em desenvolver seus papéis. Nessa perspectiva, as instituições públicas, como o Ministério da Saúde, apresentam-se deficientes em desenvolver projetos direcionados ao combate à pobreza menstrual, uma vez que é notória a falta de projetos. Aí coloca programas no lugar de projetos, acabei repetindo aqui, né? Projeto, mas aí coloca programas, tá? Programas aqui e resolve o problema, voltados para é, voltados para o tema. Perfeito? Dando continuidade aqui, então, mais uma tese para vocês. Dando continuidade. Se você tivesse aqui na aula ao vivo, eu ia perguntar o que era isso. A maioria aí, as meninas certamente iriam responder que se trata de um absorvente íntimo, o OB que chamam, do lado direito. Né? Do lado esquerdo aqui, acho que é o esquerdo, né? Minha câmera está invertida, então eu não sei como é que está aparecendo a minha mão aí para vocês. Do lado, o que está mais velhinho, que tem as letras aí, vocês já conseguem ler que se trata de miolo de pão. Sabe o que significa? Que existem mulheres que estão privadas de liberdade, que são presas hoje, detentas, que não têm acesso a absorvente e utilizam miolo de pão como se fosse OB, como se fosse absorvente íntimo. Isso é um absurdo, né? Lembrando, tá? A pessoa que cometeu o crime, as mulheres que cometeram crimes, precisam estar presas mesmo, estão no lugar que deveriam estar. Porém, o único direito que se perde quando vai preso é o direito à liberdade, não o direito à saúde. Então, por isso que o Estado precisa garantir que a mulher vai ter o absolvente, porque diz respeito ao direito à saúde. Percebem? Então, assim, esse debate precisa ser feito dessa forma. Cometeu o crime, tem que pagar pelo crime, dentro da lei, obviamente, sem extrapolar a lei. Né? E aí, o direito que a pessoa perde quando comete crime é o direito à liberdade, repito. Então, o direito à saúde precisa ser garantido. E esses relatos que eu acabei de fazer estão lá no livro da jornalista Nana Queiroz, Presos que Menstruam. A brutal vida das mulheres é tratada como homem nos presídios brasileiros. Então dá para usar também na redação como uma referência bacana aí no tema. Perfeito? Outro ponto aqui, galera, essencial. Aracaju anuncia o projeto de combate à pobreza menstrual nas escolas municipais, né? Seria bom colocar também. Agora veja a falha que é, por isso que eu costumo dizer que é uma falha governamental. É a ineficiência, né? Nesse caso não há uma negligência, há uma ineficiência. Por qual sentido? Uma escola de ensino fundamental atinge um núcleo bem pequeno. Eu tenho ali crianças da creche, né, até o nono ano, digamos assim. Mas eu diria que apenas 30% dessa população escolar necessita do absolvente. E talvez as mães necessitem mais. E por que não colocar esse projeto, né, nos postos, nas UBSs, para dar acesso também a todas as mulheres carentes, não apenas a alunas, que muitas das vezes demora, vai depender muito ali da biologia. Né? Tem meninas que com 18 tem a Mernaca com 13 anos, 14 anos, enfim, vai depender muito. Então, muitas das vezes já está chegando até no ensino médio, saindo do fundamental. Mas, enfim, fica aí a dica também, tá? E, gente, se é uma questão de saúde pública, eu preciso agora tratar. Então, as prefeituras assistir as mulheres de localidades carentes por meio de distribuição de mensal de kits de absolvente. Então, assim, não é só o governo federal que deve fazer isso. Isso é uma questão de ação comunitária. Diz mais respeito às prefeituras do que o próprio governo federal. Tá? A escola, com auxílio de médicos também, debater, porque existe muito preconceito. A minha geração é uma geração terrível com as meninas. A escola, que toda vez que apareceu uma menina, e meninos sabiam, e muitas delas não tinham condições de comprar absolvente, sofriam um pouquinho com os dizeres. Né? Então isso prova de que é preciso debater o tema. Então a escola trazer o debate em questão.
né, debater de forma aberta essa perspectiva. Perfeito? Então fica aí essa sugestão para que a gente consiga, de certo modo, debater de forma a, de certo modo, atingir uma boa população, tá certo? E por fim, a sociedade civil organizada, o que é que poderia fazer? Fazer tal como fez lá na Índia, né, a ONG, produzindo absolvente, não esperar apenas pelo governo, pelo prefeitura, pelo Estado. Então, de certo modo, dá para a gente pensar um pouquinho. Perfeito? Termino aqui então mostrando aí o Fluxo Sem Tabu, que é um site que arrecada, tá? Absolventes, sabonetes, lenço umedecido, teste de gravidez, calcinhas, né? Para distribuir em comunidades carentes, tá? Então, para quem não conhece o site, deixa aí a sugestão, um site sério, né? E a quantidade de absolvente entregue, 90 mil, tá vendo? Em São Paulo, sertão nordestino. Então, é um site que, de certo modo, faz aquilo que a ONG, né, lá na Índia fez, só que de forma mais eficiente pelas condições do país, né? Então, fica aí, galera. Ó, um abraço, até semana que vem e a gente se vê por aí, tá?